Enéas, por favor. Muito obrigada por estar aqui. Bom, antes de mais nada, boa tarde para todos. Gostaria de agradecer a Lívia, o convite para participar desse seminário. Como vocês viram, duas coisas que a gente pode observar de saída, né? Em primeiro lugar, o título da Economia, Tecnologia, Cidade e Subjetividade. Eu até disse para ter o seguinte, olha, podia botar Deus e sua época, né? Que é um pouco que eu vou tentar falar, sem ter a posição divina. Bom, e depois a multidão de coisas que eu já fiz, né? E que de fato foram muito importantes, porque o trânsito por várias disciplinas dá uma certa humildade a quem está trabalhando nessas coisas. Bom, vou tentar dizer algumas coisas, né? E na verdade eu gostaria mais de participar como aprendiz e não como qualquer pessoa que saiba das coisas, né? E nesse sentido, a minha primeira ideia, né, é dizer o seguinte: a maioria de nós que está aqui, não é? Na verdade, são filhos da finanças e do digital, né? Enquanto que os mais velhos, entre eles eu, somos filhos da indústria, né? E isso muda radicalmente as coisas, porque quem é o protagonista nesse momento, ou quem são os protagonistas nesse momento, são vocês. Nós somos apenas aquele que observa, claro, tentando dar uma ajudazinha, mas é uma coisa que o protagonismo tem uma outra realidade. Bom, então nesse sentido, o que eu gostaria de dizer é algumas coisas sobre isso aí. E a primeira coisa que eu queria dizer, então, foi essa, né? Quer dizer, que hoje nós somos filhos da finanças e filhos do digital. Isso tem muita importância na compreensão da sociedade que nós estamos vivendo. E essa compreensão, vou ter que sempre dar uma olhada na colinha, né? Que na verdade, o que significa ser filhos das finanças, né? A gente, apesar de ser filhos das finanças e do digital, a gente tem uma ideia muito ligada ainda à realidade anterior, que era a hegemonia da indústria produtiva, né? Que tinham determinados padrões mais tranquilos, mais seguros, etc. E hoje não, nós temos um grau de instabilidade, de momentaneidade, de, vamos dizer, evaporação permanente. Por quê? Porque, de fato, as finanças introduzem uma nova realidade na economia. E é isso que eu queria dizer, e talvez seja muito difícil se eu não conseguir transmitir isso para vocês me cobrem sempre para eu dizer alguma coisa do que eu estou pensando a respeito dessa realidade. O mundo das finanças, ele é dominado pela taxa de juro. A taxa de juro na verdade, um preço especulativo. Não é? Muda permanentemente a situação. Vocês olham, a bolsa hoje está e tal, mas amanhã está tal, depois etc. A taxa de juros não é apenas uma questão vinculada ao mercado financeiro. A taxa de juros é aquilo que faz com que o meu dinheiro aumente e mais dinheiro dentro de uma proporção determinada. Quer dizer, por exemplo, se eu tenho 100 nesse momento, e aí convenço vocês para comprar qualquer coisa que eu tenho por 200, essa diferença entre o 200 e o 100 mostra a valorização do que eu estou querendo colocar. Isso é uma taxa de juro. Não sei se deu para entender isso aí. Tá? Então, ou seja, a taxa de juros é o elemento que comanda toda a sociedade. E a taxa de juros é sempre pontual, momentânea, evapora, ela transforma-se, ela tem uma velocidade enorme, etc. Por exemplo, alguém disse que o mundo de hoje seria um mundo das armas, não é? E ao dizer esse mundo das armas, o que aconteceu? As empresas que estavam vinculadas à Bolsa com empresas de arma, elas aumentaram 146% ou mais até de valorização. Por quê? Porque a taxa de juros é exatamente isso. É um preço altamente volátil. Se vocês antigamente saíssem e queriam comprar, por exemplo, uma cadeira, essa cadeira, por exemplo, estaria, sei lá, R$500. Hoje, aqui nessa empresa, aquela outra poderia estar 505, 502, 495, mas tudo ao redor de um determinado tipo de preço. Hoje não.
E vocês vejam o seguinte, vocês querem viajar de avião, o que que acontece? Aí, uma hora vocês compram uma passagem para São Paulo por 300 pila. No outro dia é R$1.000. Mas no outro seguinte já é 400 e pouco. O que que significa? Que essa mobilidade financeira que existe na realidade é isso que comanda a economia. Então, tudo na economia hoje, tudo é ativo financeiro. Ou seja, é aquilo que me valoriza o meu dinheiro. E o que que é ativo financeiro? Claro, vocês têm um papel, por exemplo, por exemplo, um título do governo, um título de uma empresa, isso é ativo financeiro. Uma moeda, por exemplo, vocês vão viajar para a Turquia, vão viajar para a França, os Estados Unidos, etc. Essas moedas, elas também são ativo financeiro. Né? Porque, vejam só, o dólar valia um tanto, depois passou a valer outro tanto, depois voltou para cá. Quer dizer, essa oscilação faz parte da característica financeira da moeda. Ou seja, tudo hoje tem característica financeira. Vamos ampliar isso aí. Né? Por exemplo, a produção de soja pode ser um ativo financeiro. Aliás, é um ativo financeiro. Né? A produção de petróleo, vocês veem o seguinte, por exemplo, o petróleo muda constantemente de valor e em alguns lugares, como nos Estados Unidos, imediatamente aparece na bomba a modificação do valor. Então, o ativo financeiro, a ideia de ativo financeiro perpassa toda a sociedade. E agora eu vou dizer uma coisa que vocês vão achar absurdo. Né? O absurdo é o seguinte, o Estado, para as finanças, também é um ativo financeiro. O Estado, vou repetir, o Estado para as finanças também é um ativo financeiro. De que jeito? Por exemplo, um título do governo é financeiro. O cara bota um título para, por exemplo, eu preciso pagar dívidas. Né? Eu não tenho dinheiro em caixa nesse momento. Eu jogo um título financeiro e arrecado uma grana para poder pagar os compromissos que o Estado tem. Mas também, e olhem só, as empresas do Estado também são ativos financeiros. Por quê? Porque se queremos privatizar as empresas. Por quê? Porque elas são, na verdade, um ativo financeiro. Eu não estou preocupado se aquilo vai atuar na estrada tal, na ferrovia tal, etc. Desde que vala, aquilo é um ativo financeiro para mim. E também são ativos financeiros, por exemplo, serviços. Parece incrível, mas serviços são ativos financeiros. Por exemplo, educação. A educação passa a ser hoje, na visão financeira, um ativo financeiro. Por que não? Porque isso funciona para que eu possa ganhar dinheiro em relação aos ensinos, às ideias transmitidas, etc. A saúde é um ativo financeiro. Não é? Por exemplo, a segurança também é um ativo financeiro. Só que aí é mais complicado, porque entram outras atividades também, vamos dizer, com realizações de outras pessoas. Né? Então, o que eu estou querendo passar aqui é a ideia, como é que as finanças funcionam, que é exatamente, como é que é a questão das finanças, qual é a ideia de finança? É dinheiro mais dinheiro. Dinheiro mais dinheiro. É por isso que um filósofo chamado Agamben, né, diz o seguinte, que na modernidade, Deus é dinheiro. Né? Porque tudo gera todo em torno em relação disso. Então, o dinheiro é um elemento essencial desse processo. E é essa dinheirização de todos os produtos, sejam quaisquer que forem, inclusive a honra, passa a funcionar como dinheiro. Né? Eu posso comprar, finanças pensa dessa forma. E é por isso que tem uma expansão financeira no mundo corrente. Né? Então, a primeira coisa que eu queria transmitir para vocês é exatamente o que significa essa financiarização da sociedade. E financiarização da economia. Né? Tudo passa a ser dinheiro. E tudo passa a ser, portanto, vamos dizer assim, todos os produtos passam a funcionar como um ativo financeiro. Dizia o Minsky, que é um economista americano, que atualmente as coisas são assim. Para o capital, todos os ativos são financeiros. Um ativo real, o que é um ativo real? É uma cadeira, uma escola, um prédio, né? E vocês que estão na arquitetura terão que se enfrentar em relação a isso. Tudo isso é um ativo financeiro. Né? Um terreno vazio, tudo que vocês imaginarem pode ser financiarizável, pode ser endinheirado. Né? Então, nesse sentido, a questão fundamental é essa, é compreender
como é que funciona esse sistema. Então, tudo funciona em termos do dinheiro. Dinheiro mais dinheiro. Está entendido isso, hein? Bom, então, admitindo que vocês entenderam o que eu quis dizer, ou que eu disse certo alguma coisa, não é? A primeira coisa que eu queria dizer é exatamente isso, né? Portanto, a taxa de juros é o elemento fundamental. Não é mais a taxa de lucro. Nos tempos que eu comecei a viver, né, chamava-se taxa de... Todo mundo falava na lucratividade. Hoje as pessoas não mais falam em lucratividade. Podem falar, mas o sentido é de renda. Eu tenho renda, o dinheiro dá mais dinheiro. Isso é renda. Tá? Bom, e, portanto, uma noção que eu queria colocar aqui, para que vocês entendam bem essa situação, porque isso é uma ideia que não está desenvolvida na sociedade, apesar de um cara chamado Rudolf Hilferd, em 1907, portanto, um século e tanto, né, já falava nisso. E as pessoas continuam não entendendo o que é finança, o que é capital financeiro. As pessoas acham que capital financeiro é aquilo que atua no mercado financeiro. O que eu tentei mostrar aqui, né, é que, sim, o mercado financeiro também faz parte das finanças, mas que as finanças não se reduzem ao mercado financeiro. Ela atua sobre todas as dimensões. Por isso que eu disse, quer dizer, uma cadeira pode ser vista do ponto de vista financeiro, uma passagem de avião pode ser vista financeira, uma escola pode ser vista financeira, um prédio pode ser visto como dimensão financeira, e o próprio Estado pode ser visto na dimensão financeira. Então, isso é que eu queria trazer para vocês de primeira ideia. Então, então, a gente vê que, portanto, a instabilidade que a gente vive momentaneamente, ela faz parte da dimensão financeira. E muitos tentam tomar isso pelo lado positivo. Por exemplo, o Bauman, né, ele fala sobre a questão do movimento líquido da sociedade. Porque tem esse que é importante ver, né? Existe um fluxo, uma velocidade enorme que acontece a cada momento. Porque isso é resultado daquilo que move a sociedade, que é a financiarização. Bom, mas a gente não pode entender somente a economia pelo lado da financiarização. Isso, nesse momento, é o elemento-chave da sociedade. Mas existe uma outra coisa. Quer dizer, que a economia, ela também tem lados produtivos, tem outros lados comerciais, lados de serviços, etc. Só que o que atravessa isso é as finanças. Mas, por exemplo, né, quer dizer, as necessidades da sociedade contemporânea, nos levou a uma outra realidade, que é de tempos em tempos, o capitalismo muda de pele. O capitalismo é uma serpente que muda de pele. Por exemplo, começou o capital industrial de uma maneira, depois passou para outro tipo de capital, e agora nós estamos num capital cuja tecnologia é dominante, as novas tecnologias de informação e comunicação. Tá? Novas tecnologias de comunicação e informação. Bom, mas não só apenas essa, a tecnologia, ela é uma coisa que vai mudando tudo. Por exemplo, outras tecnologias de novos materiais. Né? Esses igloos que a gente usa, vêm exatamente dessa transformação dos materiais ocasionada por uma nova tecnologia. Os fármacos. É outra tecnologia que vai alterando. Então, nós temos uma mudança estrutural também na tecnologia. E a mudança estrutural hoje, ela é uma mudança dominada, hegemonizada pelas novas tecnologias de comunicação e informação. Vejam bem, quer dizer, antigamente vocês entravam no banco, se é que vocês se lembram disso, né? Ou se é que alguém contou para vocês, né? Chegava no banco, entrava numa filinha lá para pegar uma grana, levava um cheque, trocava o cheque, aquela coisa toda. Hoje, a mínima coisa que vocês fazem, se não fizerem de casa, vocês vão ali no caixa eletrônico e capturam uma grana limitada, porque, embora vocês possam ter R$1 milhão, ali vocês tiram R$1.500. Né? Quer dizer, ou seja, vejo como a coisa é muito controlada. Mas eu posso tirar. Para fazer essa tecnologia, para fazer essa situação, tem que ter uma nova tecnologia. Está claro? Então, a nova tecnologia vai sendo criada, né, em função das necessidades. Por exemplo,
Vamos aumentar a violência da situação. Eu preciso invadir o Iraque. 1990. Como é que eu invado? Eu invado com um processo tecnológico. Teve o Baudrillard, que é um filósofo francês já falecido, né? Na verdade, ele é um sociólogo. E ele dizia o seguinte, que a primeira guerra de game foi feita no Iraque. Por quê? Porque nós estávamos vendo presencialmente no sentido de presença da televisão, vendo o que estava acontecendo na guerra. Então, veja, essa mudança se transforma. Claro que a necessidade, por exemplo, quer dizer, se inventou a ideia de terrorista, mas também se inventou a ideia de caçar os terroristas. Por exemplo, está se realizando alguma coisa e os caras podem atirar aqui. Nós estamos aqui, pode atirar um negócio em nós. Né? Ou seja, tem um grau de modificação da tecnologia que é exigida pelas finanças, é exigida pelas Forças Armadas, é exigido pelo Departamento de Justiça, é exigida por todas as pessoas. E essa mudança foi muito radical. Eu morei na França em 2002, e naquela época tinha havido uma crise, um pouco anterior a 2000, a crise da chamada crise do .com, que eram as pequenas empresas, essas empresas que hoje nós sabemos quem são, naquela época pequenas empresas, não sabia quem era, e que tinham tido uma determinada crise, né, da questão da valorização das suas ações. E criou-se alguns problemas complicados, por exemplo, se eu me lembro bem, a Time Life, que era a grande coisa da época, assim, era uma empresa que tinha, vamos dizer assim, uma mídia absolutamente notável. E, no entanto, foi comprada por uma empresinha pequenininha que tinha a UOL, né, que comprou essa empresa. Se a gente olhasse os balanços dos dois, a diferença era monumental. Só que a perspectiva, que é isso que é uma coisa importante nas finanças, olhar o futuro, a perspectiva era o quê? De grande valorização. E a UOL comprou a Time Life e ela acabou terminando. Né? Então, vocês vejam, quer dizer, esse, por exemplo... eu não sei se ele se chama exatamente Zuckerman, mas é algo parecido, do cara do Facebook. Vocês imaginam... Como? Zuckerberg. Esse cara, em 2002, o que ele era? Nada. Ninguém conhecia ele. Ele era um cara de fundo de quintal da Califórnia. E hoje é até lançado em alguns lugares para presidente da República. Então vocês vejam que isso é quando uma era histórica muda. Eu vi um filme muito antigamente, do Orson Welles, né, chamado Soberba, que é um belo filme, em que aparece um cara que é criador de automóveis, é um construtor de automóveis, e ele vai construir um automóvel num mundo que não tinha nada a ver com automóvel, que era de carruagem, de não sei o que mais, etc. E, claro, quando se constrói um sistema, a coisa é complicada. Por exemplo, eu me lembro que ele resolve dar um passeio para a dama que ele amava, e o que aconteceu no meio do passeio? O carro pifou. Aí ele foi lá, botou aquela manivela, levou horrores. E os caras diziam, por que nós não vamos de carruagem, que é muito melhor? Ou seja, quando entra uma nova tecnologia, ela tem graves problemas, mas ao mesmo tempo ela está mostrando e indicando o futuro. E é isso que acontece nas novas tecnologias de comunicação e informação. Ou seja, elas avançaram, por exemplo, quer dizer, em 15 anos, mudou completamente o cenário da economia. Por quê? Porque isso é uma nova realidade. Então nós estamos numa... E é isso que eu queria chamar a atenção. Se tudo que eu disse vocês não entenderam, não gostaram, uma coisa é importante ver. Nós estamos numa nova era histórica. E é por isso que é tão difícil a gente se situar. É uma nova era. Imagine vocês, né? Vocês estão na Idade Média, todos aqui são nobres, né? E de repente aparecem uns caras lá do campo, etc., fazendo uma industrinha do campo, indústria rural e tal, para desenvolver, e depois passa para uma indústria, vamos dizer assim, não apenas do campo, mas da cidade. Vocês vão achar que era uma barbaridade, né? Existem vários filmes sobre isso, né? E por quê? Porque é uma mudança radical na sociedade. Os padrões mentais mudam. E a gente não pode pensar mais os padrões de hoje com os padrões do século passado. Ou seja, não podemos pensar a situação financeira como se fosse uma indústria. Até eles dizem, né? Indústria financeira.
Pelo amor de Deus, né? Então, essa é a segunda questão que eu queria colocar para vocês, que é exatamente essa mudança radical da fisionomia histórica, né? E uma nova introdução da tecnologia. Bueno, aí aparecem algumas coisas importantes, né? É óbvio, quer dizer, veja só, eu estou avançando bastante, já estou chegando ali na cidade de subjetividade, né? Bom, eu vou falar antes da subjetividade, mas vai estar ligado também à cidade. A questão da subjetividade, né? É claro, é importante ver que nós mudamos completamente, nós vamos ter que mudar a nossa subjetividade em relação a isso que está acontecendo, né? A realidade muda. O Lacan mesmo diz que o inconsciente é social. Ou seja, a sociedade está mudando e, obviamente, vão mudar as coisas. Que subjetividade nós temos nesse momento agora? Qual é essa subjetividade? Aí eu vou contar uma historinha, se é que vocês não viram. Eu quero avisar vocês que eu conto mal histórias. Então, qualquer coisa, vocês perguntem. E se vocês viram, me ajudem. O filme chama-se, ganhou aqui em Gramado recentemente, Ferrugem, né? Que é um filme que ganhou o Festival de Gramado. O Ferrugem conta uma história de jovens, né? E os jovens estão no colégio, vão a um parque náutico para fazer uma observação sobre aquários e peixes que estão lá no aquário. Bom, tem uma menina, essa menina teve um caso com outro cara, nem sei se chama hoje caso, mas enfim, teve uma relação com outro cara, já estava livre e começou a tentar um lance com outro rapaz. De noite, eles têm uma relação, se beijam, aquela coisa toda, e a menina perde o celular. Veja, o celular é um objeto tecnológico dessa nova realidade, das novas tecnologias de comunicação e informação. Ela perde isso. Aí o rapaz que não estava lá muito interessado nela, né? O que faz? Viraliza, como se diz hoje, né? Viraliza essa história, o celular, parte do celular dela na rede. O que essa história contava? Contava uma relação erótica entre ela e o antigo namorado. Ora, ela não sabe disso. No outro dia de manhã, vai ao colégio e começa as piadinhas, as gozações, os esbarros, né? E ela entra e as amigas dizem para ela, olha, arrebentou tudo. O termo foi outro. Mas a coisa vai ficar diferente. E eles vão para um banheiro onde tem todas as pornografias possíveis que vocês podem imaginar, está escrito ali no banheiro. Ou seja, aquela cena está mostrando o seguinte, que a invasão da subjetividade transformou aquela pessoa totalmente numa pessoa rasgada, né? Ela se rasga naquele momento. Bom, vai para a aula, ela tem que apresentar um trabalho coletivo e todo mundo goza. Tem um guri que diz assim, professor, não dá para apresentar um videozinho? Claro, lembrando o vídeo que ela tinha feito. Bom, ela entra num pane terrível, tenta ver quem é que de fato pegou o celular dela, porque para ela tinha perdido. Bom, e ela fica desesperada, não consegue achar a solução, e aquilo que tem acontecido muito em muitos jovens, ela pega um revólver, vai para a escola. Na escola, sei lá se aqui tem, uma câmera de vigilância. E ela pega a câmera de vigilância e enfrenta a câmera de vigilância e pá, se mata. Bom, então vocês vejam o que eu quero dizer. Eu quero dizer que tá, obrigado. Legal, hein? Bom, a subjetividade, então, né, ela é invadida por essa situação. É como se o superego, para usar o termo do Freud, né, o superego é o que pensam as famílias, etc., e pá, botam essa questão na frente dela. E ela entra, portanto, num pane, né? E, obviamente, que se suicida e morre. Então, o filme tem uma cena belíssima, porque quando dá esse episódio, o filme faz um corte, uma montagem, um corte, entra um escuro tremendo. E leva um certo tempo. Ou seja, é como se o tempo tivesse esbarrado no espaço e se transformasse aquilo tudo em escuro. Aí, vou voltar ao meu querido Agamben, que ele diz o seguinte, ser contemporâneo não é ver a luz, mas é ver a escuridão que está nesse ponto.
nesse tempo. E a escuridão é essa situação que apresenta essas novas tecnologias de comunicação e informação. Vejam bem, nesse filme já mostra a internet, o celular, a câmara de vigilância, etc. Ou seja, a tecnologia criou um sistema de objetos que está a olhar para nós. Olha que interessante, tem um cara chamado George Weichmann. Ele diz o seguinte, ele diz que nós saímos da civilização da imagem para a civilização do olhar. Ou seja, tem um olhar permanente que está ali. E esse olho que eu chamo que ele chama de olho absoluto, e eu poderia chamar o olho do grande outro, né? Ou o olho de Deus, do Deus digital, que está permanentemente olhando. Então, essa é uma realidade nova que a gente tem que enfrentar, né? E obviamente, essa questão do sistema de objetos tecnológicos nos traz um monte de outras coisas. Exemplo, a mídia, ela apareceu como uma figura divina nesses últimos tempos. Tudo a mídia dizia isso, não sei o que mais, fez um monte de carnaval, etc. De repente, a mídia começou a ser um pouco desacreditada. Por quê? Porque tem uma outra mídia, que é essa mídia das redes sociais, que começou a entrar, e entrar fortemente. Bom, e aí apresenta uma coisa que é um dos elementos do nosso tempo, que é o que o Deleuze chamaria, né, de a potência do falso. Ou seja, nós podemos construir, é o que se chama hoje de fake news, né? A potência do falso é aquilo que bate na gente, que incomoda a gente, que destrói a gente, e que a gente tem que estar capaz de poder discernir, observar, diferenciar, discutir, criar novas alternativas. E é essa a ideia que é muito forte nos dias de hoje, né? Quer dizer, vimos recentemente, né, como a potência do falso pode mostrar e dizer o que quiser. Até eu desmanchar isso aí, talvez, como diriam os juristas, transitou em julgado, né? Já julgaram a gente de uma determinada maneira. E esse está naquele filme, quer dizer, porque aquela menina se mata porque ela assumiu as ideias todas que a sociedade tinha, né, em função de um gesto normal, mas que no contexto da sociedade apareceu, ou para ela apareceu que era outra significação. E ela tinha razão, porque todo mundo estava zombando dela, era a chacota dela. Então, nesse sentido, é que eu queria colocar essa nova realidade que as novas tecnologias de comunicação e informação, esse novo tempo também das finanças, porque tudo isso é um sistema, né, que está atuando sobre a realidade. E a sociedade é assim, o industrial tinha um sistema, né? Produz fábrica, depois vocês vejam o cinema, o que era chamado? A fábrica dos sonhos. Quer dizer, a ideia de fábrica naquela época era muito constante. Hoje a ideia financeira domina a sociedade. Então essa é uma metáfora da sociedade. E é isso que a gente tem que estar preocupado nesse sentido. Bom, e é óbvio que se vocês... que a cidade... Aliás, o Weichmann, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que ele foi a Londres, a história não precisa ser com ele, pode ser com outro que ele falou, que o cara em Londres, atravessando a cidade de Londres, ele teve 370 imagens dele capturadas. Porque, claro, tu está no metrô, o cara te captura. Tu está na rua saindo, o cara te captura. Tu está no trem, o cara te captura. O cara vai não sei aonde, te captura. Ou seja, tu tem um olho enorme, por isso que eu chamei do olho digital, um olho divino, né? Só que sem a bondade do sistema de Deus, né? Então, essa é uma nova presença que existe no mundo contemporâneo. Bom, então, vocês têm a cidade. A cidade é um elemento fundamental para o arquiteto, né? E tem que considerar esses aspectos que estão ocorrendo nessa situação. Segundo ponto, né? Além da cidade, né? Essa cidade hoje é uma cidade cada vez mais compartimentada. Quer dizer, por exemplo, o que são os condomínios, né?
algo fechado, barras de ferro por toda parte, em alguns lugares metralhadoras e não sei o que mais, estou agora fazendo uma imagem, né? Mas tem pessoas lá que estão preparadas para... E aquilo ali é uma fortaleza, né? Tu entra em alguns lugares, alguns edifícios mais novos, fotos por tudo que é lado, e tu entra, portas abrem escandalosamente, blim, né? E tu sente assim uma opressão diante das coisas que estão ali presentes. Então tu vai entrando, e essa realidade é importante para o arquiteto. Mas veja só, aquele edifíciozinho ali, né? Ele resultou num determinado lugar. E esse lugar, ele é um ativo financeiro. Porque pode ser vendido, sei lá, por 4 milhões de reais, pode ser vendido por 6, ou pode ser vendido por 500, numa crise dessa, o cara está precisando, ele tapa o negócio, né? Então, uma das coisas importantes é que vocês vejam que ali já tem uma especulação colocada. Depois vocês vão fazer um prédio, etc. Esse prédio não vai ser vendido ao custo e mais uma taxa de lucro, que nada, vai vendido pela realidade que está contemporânea. Aquilo é um mercado financeiro também, né? Tu pode comprar um apartamento, sei lá, por 4, 5 milhões, e o outro pode comprar por 3, porque o apartamento precisava ser vendido, que a empresa precisava de dinheiro. Ou seja, tu tem uma presença especulativa muito forte. E aí é que está a coisa que eu acho que é interessante também, é que o mercado financeiro é um mercado instantâneo. Uma vez eu trabalhei na FINEP, e na FINEP eu fui visitar, eu tinha uma ideia meio interessante para discutir o que era a tecnologia no Brasil. Aí eu fui falar com o dono de um banco. E o cara se demonstrou avesso, disse, vocês não têm dinheiro, né? E aí ele disse o seguinte, sabes como é que acontece a minha vida? Quando eu me levanto no dia, na manhã seguinte que eu durmo, primeira coisa que eu faço, eu vejo as posições das minhas aplicações. Primeira coisa, antes de tomar café. Ele via todas as posições. Tal deu tanto, tal deu tanto, se abaixou, aquela aumentou, que não sei o que mais, etc. Né? Aí eu disse para ele, tudo bem, mas a nossa posição é a seguinte, nós temos informações que vocês não têm. E nós queríamos gerir isso, não dando para as pessoas, mas articulando um desenvolvimento social. Aí disse, então essa eu vou. Então a questão é, portanto, um jogo onde tem sempre a possibilidade de crescimento da valorização. Ou seja, nunca esqueçam, finança o que é? D mais D. Ou seja, dinheiro mais dinheiro. Né? Ou seja, tem que dar mais dinheiro mesmo, senão tu te quebra. Por isso que a instabilidade das grandes empresas é muito violenta, né? Quer dizer, qualquer situação é problema. Vocês viram recentemente, teve um distinto empreendedor que foi fazer um depoimento na Polícia Federal, e ao fazer o depoimento, o time dele jogou a compra de ações, de venda de ações, e fez uma boa grana enquanto ele estava sendo depondo, enquanto ele estava sendo ameaçado por qualquer posição judicial. Então, o que eu queria transmitir para vocês é isso, quer dizer, a questão financeira, ela é constante, ela é imediata. E é esse o mundo que nós estamos vivendo, não tem outra conversa. É essa que é a realidade. Bom, daí, claro que vocês podem objetar o que eu estou falando, né? Estou falando com veemência. Bom, então, a questão que está aparecendo, portanto, é que, no caso, tem uma construção de uma nova sociedade, que essa nova sociedade, ela é, como eu disse, financeira, ela é digital, e ela é a potência do falso. Ou seja, o fake news não é apenas uma coisa que, vamos dizer assim, a campanha, os caras são isso, são aquilo. Não, isso faz parte. Isso faz parte da modernidade. Né? Tem um filme do Orson Welles chamado F for Fake, né? E que ele trabalha só com os falsários. E aí tem um pintor chamado Emir Deore, que mora... como é o nome da ilha? É ilha? Onde é que ele mora? Bom, ele mora numa dessas regiões lá na Espanha, né? Ibiza. Ele mora em Ibiza. Bom, e esse cara, ele falsifica quadros. Quando ele precisa de uma grana, ele diz, estão querendo Vermeer, estão querendo Rembrandt, vai lá e faz um quadrinho do Rembrandt. Ou uma imitação,
E ele disse, nunca, nenhum museu recusou alguma coisa de quadro que ele apresentava. E ele ia vender, o cara de pau é fantástico, né? O cara ia lá vender a situação. Então eu vejo que essa potência do falso, ela está inscrita na civilização. E é por isso que o cinema é importante. Por favor? Eu não sei se pode fazer pergunta depois no final, ou posso... Pode? Não, eu pergunto assim, olha só. Eu estou falando muito das fake news, né? Sim. Eu estou fazendo doutorado historiográfico, tá? Isso já tinha aparecido no meu mestrado, aparecido de novo. Em 1920, houve uma epidemia de gripe espanhola, tá? Isso estava muito forte nos Estados Unidos, gripe espanhola. E os jornais da época, o Rei do Povo, dizia que não era para se preocupar, alinhado com o governo do Estado. Sim. Tá? O Diário Popular de Pelotas, que era a oposição, dizia que as pessoas que iam nas ruas morrendo. Tá? Tu já trabalhava com isso, com fake. Certo. Tá. Outra coisa, o Jornal Nacional de 89, ele digitou o debate do Collor com o Lula. Isso. Tá? Agora que a gente vê nos fake news, parece que potencializou isso porque democratizou. Não sei, daí eu quero falar, isso não... Você conta... A realidade humana... Você conta a democratização da informação ou não? A realidade humana sempre foi a possibilidade de tu fazer mentira e de fazer fake news. Tá. Não existe isso. O problema é a dimensão do fake news, né? Exato. Quer dizer, por exemplo, eu participei de outras campanhas políticas, né? E em outros tempos se fazia a mesma coisa. Se mentia, as pessoas mentiam. Só que tu mentia para o motorista de táxi, mentia para um grupo. Hoje não. Tu mente para uma rede monumental. Bom, e claro, como isso funciona, tu aperfeiçoou essa realidade. Só que, em outros tempos, tu tinhas outras ideologias que combatiam isso. Vamos fantasiar bastante. Quer dizer, quando tu tem uma religião, como a católica, por exemplo, que deve dizer a verdade, se isso funcionou ou não em outros tempos, mas em algum momento funcionou. Então a questão da verdade parecia uma coisa importante. Hoje a verdade não parece uma coisa importante. Tu entende? Quer dizer, a tal de pós-verdade significa isso. Quer dizer, tu tem na sociedade uma predominância da questão da mentira. Né? E esse que o Orson Welles fez. Ele pegou, e aliás ele disse uma coisa muito interessante. Um falsário não existe só. Ele existe numa cadeia de falsários. Não é? Lá ele entrevistou um cara que tinha escrito um livro falso sobre o Howard Hughes. Depois tinha um outro cara que tinha feito uma outra coisa falsa. E tinha lá o Emile Deore. E todos estavam juntos numa espécie de congresso de falsários. Né? Então, se a gente vê hoje, né, a quantidade de falsários que estão por aí. E isso se ampliou nesse sentido. Né? Quer dizer, ou seja, o contexto social está permitindo isso. E é por isso que eu trouxe a questão das finanças. Porque nas finanças, por exemplo, olha, isso é escrito em 30 e poucos. O Keynes, que era um grande economista, ele analisava o mercado financeiro e ele dizia o seguinte, que o mercado financeiro funciona com mentiras, com notícias falsas ou notícias verdadeiras. Não é? Quer dizer, ou seja, tu joga tudo para quê? Para fazer dinheiro, mais dinheiro. Essa que é a questão. E isso... Se essa questão se transforma numa realidade social completa, e é isso que está acontecendo, né? Nós temos uma realidade diferente para examinar. Né? Que é isso que a gente não pode esconder. Né? Essa realidade toda que está atrás. E é por isso que eu disse, quer dizer, a mensagem que eu posso trazer aqui não é de clareza, é de que temos que ver a escuridão. Né? Porque ver a clareza é muito fácil. E aí eu posso dizer, não, a clareza é isso, a clareza é aquilo. Mas a escuridão a gente sabe qual é. Né? Esse Agamben mesmo tem uma outra imagem, que ele diz o seguinte, a realidade contemporânea é a seguinte, tu tem um sistema solar, um sistema de galáxias, e a galáxia vai para uma determinada direção, mas emitindo luz para chegar ao nosso planeta. Mas ao mesmo tempo a velocidade daqueles astros é mais forte do que a nossa. Então nós não conseguimos enxergar de fato a luz que vem mudando. Né? Então o contemporâneo é exatamente isso. É uma luz que muda e que nós não estamos enxergando. Né? Então nós temos que perceber que luz é essa. Temos que intuir que luz é essa. Então esse é um ponto da questão. Quanto tempo eu tenho, Lígia? A ideia é fazer um e-mail
Tá. Bom, então eu vou falar mais um pouquinho e aí depois a gente começa a discussão, mas pode perguntar a qualquer momento. Eu queria agora fazer uma questão seguinte. Existe uma realidade muito importante que é o seguinte: o cara diz assim, vamos ver aquele filme tal, vamos pegar um filme assim interessante, o filme do Orson Welles, Cidadão Kane. Aí diz, mas esse filme é de 30 e poucos, é outra época. Bom, tu bota esse filme aqui e às vezes, mas não é tão distante da nossa época. Ou seja, tu faz uma obra de arte ser contemporânea à tua. Por que uma tragédia grega tem importância? Porque essa tragédia está contemporânea a nós também. Ela tem outros aspectos que estão ligados à época lá, mas ela, quando joga-se em relação a nós, nós aprendemos pela nossa realidade. Quer dizer, uma obra de arte verdadeira, ela está sempre presente, sempre transformando a sua maneira de ser. Por isso que nenhum crítico, infelizmente eu sou crítico, portanto é um horror, né? Nenhum crítico é capaz de amoldar uma obra de arte definitivamente. Né? Por quê? Porque ela tem ela é um sol imenso, né? E ela chega até nós das mais diversas formas. Então, nesse sentido, né, eu vou trazer aqui, infelizmente eu vou ter que ler, porque eu não sei decor esse pedaço, né, que é de um cara que escreveu nos anos 30 do século passado. E chamava-se Sigmund Freud. Né? Num capítulo sobre o mal-estar da civilização. Veja que interessante o que diz esse cidadão. Né? Se eu ler mal, vocês me peçam para ele ler de novo. Ele diz o seguinte: o que de realidade por trás disso, que as pessoas gostam de negar, é que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender quando atacado, mas sim que ele deve incluir entre os seus dotes pulsionais também um forte quinhão de agressividade. Deu para entender o que eu disse? Ou melhor, o que o Freud disse? Né? Bom, aí ele continua. Em consequência disso, ou seja, desse quinhão de agressividade, para ele o próximo, para ele um sujeito qualquer, né? Para ele o próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação. O outro é uma tentação para satisfazer a tendência à agressão. Tá? Ou seja, o outro serve para mim como esse movimento pulsional contra ele. Ou seja, eu tenho vontade de agredi-lo. Bom, e aí diz, mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo. Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Parece que aqui no Brasil não, né? Mas que é assim, eu vou explorar o cara, por que não? Bom, e para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade. Vocês estão ouvindo alguma coisa que aconteceu recentemente? Bom, e para usurpar seu patrimônio. Isso aí é bonito, né? Para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Vou repetir essa frase que eu acho muito importante. Ele fala do quinhão de agressividade, né? E aí diz o seguinte: em consequência desse quinhão de agressividade que todos nós temos, não é? Para ele, o próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Aí ele diz a seguinte situação: homo homini lupus. Essa é uma frase do Hobbes, que quer dizer o homem é o lobo do homem. O Hobbes era um filósofo inglês, né? Thomas Hobbes. E então ele fala homo homini lupus. E diz: quem depois de tudo que aprendeu com a vida e a história tem coragem de discutir esta frase? Isso é escrito em 30, tendo passado a Primeira Guerra Mundial, e se anunciava
nos horizontes e sinais da Segunda Guerra Mundial. Tá? Agora você me lembra, tem que botar aqui o microfone. Bom, então, Homo homini lupus, etc. Bom, via de regra, essa cruel agressividade aguarda uma provocação, ou se coloca a serviço de um propósito diferente, que poderia ser atingido por meios mais suaves. Em circunstâncias favoráveis, quando as forças psíquicas normalmente a inibem estão ausentes, ela se expressa também de modo espontâneo e revela o ser humano como uma besta selvagem. Olha a frase do Freud, besta selvagem, né? Que não poupa os de sua própria espécie. Quem chamar à lembrança os horrores da migração dos povos, das invasões dos hunos, dos mongóis de Gengis Khan e Tamerlão, da conquista de Jerusalém pelos piedosos cruzados e ainda as atrocidades da recente Guerra Mundial, terá de se curvar humildemente à verdade dessa concepção. Então eu trouxe isso aqui para que a gente possa perceber que existe uma estrutura dual na realidade humana, que é a estrutura da selvageria e da civilização. E se a civilização não é capaz mais de conseguir bloquear em parte essas pulsões, né? As pulsões destrutivas, é óbvio que essas pulsões destrutivas aparecem na primeira cena. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque isso é uma coisa que nós estamos vivendo no presente momento. Obrigado. Como é que a gente faz? Vamos tomar um cafezinho e retornamos ou fazemos perguntas direto? O café não está pronto ainda, eu acho. Vamos abrir a pergunta e depois... Tá. Pessoal, a gente vai fazer uma rodada de perguntas aqui por Enéas, daí a gente vai tomar o cafezinho e retoma para o debate. Alguém tem uma questão? Eu tenho. A potência do falso, né? Achei bárbara essa tua fala, essa quantidade de discussão que tu traz sobre até a honra é financeirizada, a mudança estrutural na tecnologia e essa questão digital financeira que tu termina, acho que de um jeito maravilhoso com essa fala do Freud aí sobre o quinhão de agressividade. E eu só tenho medo que a gente entre imediatamente no debate muito atual, né, do que está acontecendo aqui, porque me parece que a gente entra numa questão que se poderia chamar como ética por trás de tudo isso. E daí me traz muito um autor que eu tenho lido, que é o francês, que ele diz que a gente está vivendo uma época de tragédia, em que todo mundo tem razão. Eu acho isso interessantíssimo, porque ele diz que todo mundo tem razão. E o exemplo que ele dá é do táxi e do Cabify. Ele diz que o taxista, ou quem defende, tem tanta razão quanto um está defendendo uma precarização com ganho hoje, outro está defendendo um trabalho mais seguro, mas com menores ganhos e tal, e que o embate é entre essas tragédias. Mas por trás dessa tragédia, isso que eu queria trazer, desculpe estar falando tanto, mas é a questão ética que está por trás disso tudo. Bom, obrigado por essa pergunta, eu acho que ela é muito importante, né? E, de fato, a tragédia é uma estrutura do mundo. Se a gente pegar uma francesa que já faleceu, chamada Nicole Leroux, a Nicole Leroux, ela, falando sobre a cidade, ela diz que a cidade nasce dividida, né? E se a gente pega a estrutura da tragédia, todas as tragédias, tem sempre um lado e o outro. Não é? Ou seja, essa é uma ideia de um filósofo grego chamado Heráclito. O Heráclito diz o seguinte: o mundo é um combate extremamente vivo.
Ou seja, o combate supõe dois lados. E todas as metáforas que ele trabalha, porque a ideia do Heráclito é que a estrutura do mundo é uma estrutura... contradição é uma palavra moderna, mas eu diria que é uma estrutura de tensão entre dois lados. Ou seja, a verdade é resultado disso. Ou seja, não tem verdade na verdade, vamos dizer assim, né? Cada lado tem o seu lado. Bom, então quando tu entra num conflito trágico, por exemplo, Antígona e o Creonte, a peça Antígona. Antígona é uma filha do Édipo, ela mora numa cidade que é dominada pelo Creonte, e de repente os dois irmãos dela estão rivalizados, um morre defendendo a cidade e o outro morre atacando. O que estava defendendo a cidade, o cara enterra. O outro não. Ele era inimigo, não vai ser enterrado. E ela, Antígona, ela é contra isso, porque pelas questões vamos dizer assim, da convicção, inclusive religiosa, da família. A família tem deuses próprios, e ela não pode deixar um irmão ser exposto aos abutres, etc. Então ela vai enterrar. Mas o Creonte põe uma publicação de estatal dizendo o seguinte: quem enterrar vai ter que ser morto. E ela vai afrontar isso. Então vocês têm duas verdades, a verdade do Creonte e a verdade da Antígona. Mas ao mesmo tempo tem por trás disso aí a seguinte situação: o Creonte é muito mais ligado à democracia do que a outra. Mas a questão da democracia e da outra realidade, da realidade da nobreza, não está em causa necessariamente disso aí. Está junto, mas está na questão vamos dizer assim, de desafiar a palavra do quem comanda a cidade. Mas ela desafia em nome do quê? Das convicções que ela tem da sua família e da tradição grega. Então vocês verem, é um choque impossível. Vai ter que dar M na história. E dá. Né? Quer dizer, desencadeia um movimento extraordinário, que a mulher do Creonte morre, o filho do Creonte que gostava da Antígona morre também, né? Ela, Antígona, morre, né? Ela morre emparedada, porque a condenação era morrer numa caverna, né? Então, o que tu estás trazendo? Que a estrutura trágica é uma estrutura do mundo, e a estrutura trágica sempre supõe, pouco importa as coisas, a verdade está de um lado e a verdade está do outro. São duas. Portanto, a estrutura da verdade é bifacial. E é por isso que a tragédia traz essa realidade, né? Traz esse confronto. Pega, por exemplo, Shakespeare, né? Hamlet, né? Aliás, tem uma frase muito bonita que vale também para os dias de hoje. Um dos personagens diz o seguinte, eu não sei se é o Horácio, que diz assim: o tempo está fora dos eixos, fora dos gonzos, como diz a tradução portuguesa e brasileira, né? Ou seja, o tempo deslocou-se, e a deslocação do tempo faz com que tudo mude de sentido. Então, o Hamlet vai, numa situação determinada, eu não vou contar a história, para a morte. Então, o que é a tragédia? É essa dupla realidade dos lados. E é isso que é uma coisa importante. Então, vejam bem, o cristianismo mudou isso. Mas nós estamos voltando um pouco atrás. Por quê? Porque a ideia de confronto é uma ideia decisiva. Né? A ideia de confronto. Portanto, aquela história que a gente diz assim: ah, não, a verdade está conosco. Não é verdade, né? Porque o outro também tem uma verdade que acha que a verdade está com ele. Ou seja, há um confronto permanente. E esse confronto se decide por força. Agora, qual é o problema? É que aí nós ficamos na selvageria, né? Força contra força. Mas a coisa se coloca num outro ângulo. Quer dizer, quais são os valores que cada força dessa diz? Existem as forças que trabalham pela vida e as forças que trabalham pela morte. Então, nesse momento que nós estamos confrontando, qual é aquilo que chama para a vida? É isso que é a possibilidade de transformação. E tem um filósofo chamado Nietzsche, que diz uma coisa muito interessante: além do bem e do mal. Quer dizer, quando ele diz além do bem e do mal, quer dizer que a verdade ela é oscilante sempre.
E, nesse sentido, a verdade vai na direção da criação de valores, na criação de uma nova sociedade, na criação que trabalha pela vida, pela existência. Né? Então, nesse sentido, a importância da tragédia é exatamente trazer isso. Trazer a realidade dual que existe sempre, e aonde nessa realidade dual nós encontramos algum valor que possa nos levar à vida. Esse que é o ponto que eu acho que é fundamental. E o Nietzsche nos dá uma resposta nisso. Ou seja, cada filósofo dá o seu pitadinho. Vamos fazer um... Tem uma pergunta? Boa tarde. O senhor falou das pulsões de morte, né? E eu fiquei me perguntando como é que a cidade poderia ajudar a encaminhar isso de uma maneira melhor para os cidadãos. A estrutura da cidade. Uhum. Como diz aquele que não sabe responder, ele não está na hora do café? Bom, então a questão é a seguinte: o que eu imagino nessa situação, não é? Quer dizer, como eu disse, a Nicole Rowe nos diz que a cidade ela é dividida, ela já nasce dividida, né? E ela se desenvolve dividida. Bom, o problema da cidade é exatamente se essa cidade corre isso que eu disse, a questão da vida. Uma cidade que se encolhe, que se fecha, etc., que se arma, não está desenvolvendo a pulsão de vida, a pulsão de destrutiva. Né? Então, tu tem que criar uma cidade que as forças vivas, né? A alegria, a felicidade, a criação. Né? Porque o grande problema da questão da vida, que o Nietzsche fala, é a questão da criação. A criatividade. Por que as pessoas detestam tanto as artes, as pessoas que não são vinculadas às artes? Por quê? Porque a arte, ela te questiona. Ela te joga e, ao mesmo tempo, te dá vida. Tu vê, assim, por exemplo, a tragédia. Eu me lembro a primeira vez que eu fui ao teatro, né? Fui ver o Édipo. É uma tragédia. O cara lá se... Aliás, é tragédia mesmo, né? Quer dizer, o cara se fere o olho, etc., arrebenta a sua vida. Né? Bom, e, no entanto... Né? Tu sai de lá com uma ideia assim, pô, a vida também tem quer dizer, tu te sente propício a fazer coisas, apesar de tu ver uma situação tremendamente terrível, né? Quer dizer, a catarse, que é uma ideia que Aristóteles falava sobre a tragédia, é um pouco isso, as pessoas fazem uma catarse dessa situação. Eu acho que é um pouco diferente, ela estimula em ti a audácia de fazer coisas. Porque veja o seguinte, quer dizer, quando tu tem uma peça que tem mortes, etc., depende de como foi aquela morte, né? Quer dizer, por exemplo, um personagem brasileiro, Getúlio Vargas, né? O Getúlio é um grande político porque no momento que ele estava cercado, sem nenhuma possibilidade, ele estava ralado. Ele se mata e muda a história. Quer dizer, ou seja, precisa muita audácia para fazer uma coisa dessa, precisa ser um gênio político para fazer isso. Então, nesse sentido é que eu digo, quer dizer, embora a contradição ela exista, o que é importante na vida é essa coisa da criação, da criatividade, da alegria, do entusiasmo, né? Da expressão criativa. Me lembro, por exemplo, quando Juscelino era presidente do Brasil, o Kennedy era presidente dos Estados Unidos. E veio um cara do Kennedy, que eu já não me lembro mais o nome, o cara escreveu um livro sobre os 1000 dias de Kennedy. Né? E ele disse o seguinte, olha, eu fui visitar a América Latina, quando eu cheguei na América Latina, né, fui à Argentina, pá, aquele pessoal meio difícil e tal. Cheguei no Brasil, era aquele entusiasmo. Quer dizer, é isso que conta, né? Quer dizer, o que conta é exatamente essa expressão de criatividade, de pulsões, vamos dizer, artísticas que fazem. E artista não precisa ser só do cara que pinta, o cara faz cinema. Pode ser a expressão de um povo. Né? Então, nesse sentido, é que eu te responderia dessa maneira. Obrigado. Vamos ao cafezinho. Alguém tem mais uma pergunta, algum questionamento? Então, vamos fazer um break.